Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Segunda-feira. E nós estamos aqui dando início à nossa live, aguardando aí um pouquinho as pessoas irem chegando. Espero que vocês estejam recebendo bem aí o meu sinal, a minha voz. E conforme nós divulgamos, né, no, no Story hoje, vamos falar um pouquinho sobre disciplina, sobre rotina. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Marli. Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre disciplina, rotinas, né? Inovação. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que eu me deparo muito na clínica, né, com os pacientes. É uma queixa que a gente escuta bastante, né, da dificuldade das pessoas em assumirem rotinas, né, em serem disciplinadas com seus objetivos de vida. Não que isso seja fácil não, tá? Não que eu vou dar uma receita aí que vai resolver o problema de todo mundo. Mas, claro que a gente tem algumas sugestões aí para tentar facilitar. Mas são questões desafiadoras e muitas pessoas, elas até nem percebem o como que isso pode estar fazendo falta na vida delas, não é? Porque, na verdade, a questão de uma rotina, de você ter uma disciplina para uma rotina, não é uma questão de porquê. Não é que você tem uma obrigação, não é que seja uma questão moral, não é que seja uma questão que você vai se sentir obrigado. Não é? Não existe uma causa para você ter uma uma rotina que exija disciplinas. Boa noite, Newton. Seja bem-vindo. A questão é para quê? Né? Uma disciplina em cima de uma rotina vai favorecer a sua qualidade de vida. Né? Vai trazer condições de você alcançar seus objetivos, vai trazer condições de você ter uma vida melhor. Boa noite, Lúcia. Então, é importante que a gente entenda isso. Né? Quando uma pessoa opta por estabelecer algumas rotinas e ter uma disciplina em função dessas rotinas, não é que ela vai ter que ser obrigada a fazer isso. Ninguém está obrigando. É, pode até ser algum preceito religioso, né? Mas não é essa a questão. Né? Os preceitos religiosos não têm força de mandamento, pelo menos não deveriam ter, né? Porque eles tinham que ser submetidos à questão da razão, da lógica, para ver se eles são úteis. Mas no caso das rotinas e da disciplina, eles realmente são úteis. E essa é a questão. É você entender que ao adotar uma rotina para a sua vida e agir com uma disciplina em função disso, você vai estar criando ali uma estratégia para melhorar a sua qualidade de vida, né? Em ambos os sentidos. A gente vai tentar falar aqui um pouquinho de cada um só para vocês entenderem, tá bom? Fiquem à vontade aí para participar, para comentar, trazer aí a contribuição de vocês, questionamentos, porque é sempre muito útil, né? Então, a, uma rotina ela é um hábito que se estabelece. Né? É um hábito que você escolhe viver. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. É um hábito que você escolhe viver porque você entende que aquilo ali vai trazer algum benefício para você. A disciplina é a força com que você vai buscar cumprir essa rotina. Né? É importante que a gente entenda que a disciplina ela é uma, ela é uma prerrogativa do ser humano e que o ajuda na sua ascensão, no seu desenvolvimento enquanto indivíduo, no seu desenvolvimento psíquico, no seu desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque o contrário da disciplina é um instinto. Quando você é movido por instintos, só pelo seu instinto, você vai buscar o tempo todo prazer. Porque o objetivo do instinto é, de alguma forma,
alcançar algum nível de prazer, que pode ser um prazer direto ou pode ser um prazer indireto, como por exemplo no instinto da sobrevivência. Né? O instinto da sobrevivência. Qual o prazer no instinto da sobrevivência? É continuar vivo. Né? Então aí seria um pouco indireto, mas é uma busca de prazer. E o instinto que busca o prazer direto é o instinto do gozo, né? Do prazer de uma alimentação, do prazer de um ato sexual, de um prazer de alguma coisa que você goste de fazer. É um ser humano, na sua qualidade ainda de animal que é, né? Que ascendeu uma condição de razão, mas que guarda aí a força da sua animalidade, ele traz a questão do instinto forte. E a disciplina é justamente a capacidade de racionalizar aquilo que te convém ou não sobre os seus instintos. Quando você estabelece uma disciplina, você pode dizer que a disciplina é como se fosse uma censura. É como se você escolhesse uma censura para que determinados instintos sejam melhor elaborados, né? Para que eles sejam mais freados, para que eles sejam melhor administrados, para que você dê vazão ou não a determinados instintos. E essa é a ação de uma força disciplinar, que se baseia muito na razão. Né? Então, para você viver a disciplina, você tem que ter força de vontade. Você tem que usar a sua razão para ter força de vontade. A gente vai até falar da questão de remédio, mas não tem um remédio que vai te dar força de vontade. Não tem. Tem remédio que pode tirar você de uma compulsão que você quer abandonar. Isso até tem. Mas remédio que vai te dar força de vontade não tem. Tem o floral, que tem algumas substâncias florais que trabalham a força de vontade. Mas elas não são suficientes por si só se você não tiver se você não assumir esse ato decisório de se tornar disciplinado em alguma coisa. E é importante que a gente entenda também que para você viver uma disciplina, é muito importante que você tenha um contexto favorável. Você vê, por exemplo, às vezes as pessoas querem ter uma disciplina mais rígida com relação à alimentação. Mas se você vive numa família que é indisciplinada do ponto de vista alimentar, vai ser muito mais difícil. Né? É muito mais fácil você criar uma disciplina, você criar rotinas e agir com disciplina em função dessas rotinas, quando você tem um contexto ao seu redor, um contexto ao seu redor já é uma redundância, né? Que você tem um contexto que te favoreça isso, né? De pessoas que compartilham dessas mesmas ideias, que compartilhem desses mesmos hábitos. Então isso é fundamental. Não quer dizer que você não possa viver, construir rotinas e se disciplinar nessas rotinas dentro de um contexto adverso. Não quer dizer isso. Você até pode, mas vai exigir muito mais força de vontade de você. Você quer deixar de comer açúcar, mas na sua casa está cheio de doce que o resto da família come. Você vai ter que ter muito mais força de vontade. Mas se a família toda resolver deixar de comer açúcar, vai ficar muito mais fácil, porque o contexto se torna ali favorável. Então, essa é uma questão muito importante. Né? Por exemplo, você quer deixar de beber, acha que a bebida está fazendo mal. Estou dando exemplos aleatórios, tá bom? Acha que a bebida está te fazendo mal. Você não tem como deixar de beber se você vive num ambiente de pessoas que estão bebendo. Né? Eu tenho um paciente que até bem pouco tempo, ele se via muito prisioneiro de questões assim. Ele precisava deixar de beber. Já estava claro para ele o quanto a bebida estava fazendo mal à vida dele, só que ele vivia dentro de... Ele morava, ainda mora, né? Sozinho numa cidade, e o círculo de amizade dele, que é o que proporcionava o mínimo de sociabilidade que ele tinha, era um círculo de pessoas que faziam uso sistematicamente de bebidas alcoólicas. Então era muito difícil para ele, muito difícil. Nós falamos disso muitas vezes, eu falei isso muitas vezes para ele, que ele ia ter que se afastar desse círculo de amizades, né? E isso até está acontecendo agora, ele está tendo um processo de recuperação. Mas assim, não basta você abandonar um ato, você ter uma disciplina para abandonar um ato, se você não substitui esse ato por um ato mais saudável.
E esse ato mais saudável, você tem que criar uma rotina em cima dele. Por quê? Porque o seu inconsciente, ele se acostuma com aquela rotina. E aí ele passa a seguir aquele caminho de uma maneira mais fácil. Por exemplo, se você se acostuma a acordar cedo todos os dias, no início você vai ter que fazer um esforço. Mas depois de um certo tempo, você vai fazer aquilo de uma maneira natural. Tem até alguns estudos aí que dizem que depois de 21 hábitos depois de 21 dias de uma determinada rotina, aquela rotina se torna um hábito para você, natural. Tem outros estudos que dizem que são 66 dias. Enfim, não tem uma precisão com relação a isso, tá bom? Até porque muitos desses estudos, esses prazos de 21 dias, de 66 dias, foram médias. Que teve pessoas que levaram, por exemplo, nesse de 66 dias, teve pessoas que levaram 200 e poucos dias para transformar uma determinada rotina ali num hábito, né? Numa coisa que se fosse espontânea. Então varia, não tem uma regra. Mas é claro, quanto mais você persiste numa rotina, mais o seu inconsciente vai encontrando naturalidade para viver aquele caminho. Ele entra mais fácil naquele caminho, quando ele está acostumado a percorrer. Então, obviamente, no começo, isso vai ser bem mais difícil. Então, é importante que a gente, para a nossa qualidade de vida, a gente tenha realmente rotinas que sejam boas para a gente, rotinas de saúde, como uma alimentação melhor, como acordar cedo e dormir cedo. Por que acordar cedo e dormir cedo? Tem uma regra que mostra isso? Não. Aliás, até tem, mas não que seja uma regra que determine isso, né? O que acontece é que as horas de sono, as primeiras horas de sono, quando acontecem antes da meia-noite, antes desse silêncio maior que a noite traz, essas horas são muito... elas recuperam muito a parte neurológica, elas recuperam muito o desgaste do organismo. Então, as horas de sono mais cedo, elas são mais saudáveis do que as horas de sono mais tarde. Principalmente aquelas horas de sono que se estendem pela manhã dentro. Uma pessoa que dorme, por exemplo, de 10 às 6, 8 horas, ela vai dormir muito melhor do que uma que dorme de meia-noite às 8, apesar de ser a mesma quantidade de horas de sono. Tá? Agora, é importante a gente entender que toda rotina ela precisa ter exceção. A gente vai falar mais disso aqui, tá? Mas eu quero falar disso aqui para que isso fique muito claro logo. Toda rotina ela precisa ter exceção. Porque o que eu falei lá em cima, né? Que o ato de você disciplinar alguma coisa é você abandonar o instinto que busca exclusivamente o prazer para racionalizar limites para esse instinto que possam melhorar a sua qualidade de vida. Por exemplo, se o seu instinto manda você comer doce porque aquilo é prazeroso, e aquilo proporciona realmente um prazer, mas se você comer muito, aquilo vai te fazer mal. Então você precisa de uma disciplina que possa administrar os limites do seu instinto, que fazem você querer ter o prazer de comer doce, e você conseguir aprender a comer outras coisas que não sejam o doce. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que abrir mão algumas vezes também dessas rotinas. Porque a sua demanda de prazer, ela é importante. Uma certa cota de prazer, do prazer instintual, ele alimenta a alma, ele alimenta o psiquismo, né? Ele alimenta a nossa mente. A nossa mente precisa desse alimento do prazer, para que ela possa liberar hormônios como a serotonina, como as endorfinas, que são hormônios do bem-estar, que são hormônios da saúde, que são hormônios da felicidade. Então, se você se impõe uma rotina sistemática, né, desprazerosa, e você transforma isso em algo extremamente rígido, sem exceções, você vai criando aí também um mal-estar psíquico, né, que vai repercutir em consequências emocionais. Você vê, a tendência vai ser você, por exemplo, se tornar uma pessoa mais agressiva, né? Vai se tornar mais impaciente, mais intolerante, porque você já gasta uma energia enorme
sendo tolerante, tentando administrar o seu desprazer pessoal. Então, cuidado com isso. É muito importante abrir espaço nas suas rotinas para as inovações, para aquilo que te dá prazer. É muito importante, por exemplo, que diante de uma determinada rotina, quando você falhar na sua disciplina, né, você tem um hábito que você cumpre todo dia, de segunda a sexta, mas teve um dia lá que você não conseguiu e você falhou. Cuidado para também não se culpar, cuidado para não se condenar, porque se você fica se culpando, se condenando, você se enfraquece. E aí você nessa autocondenação, você perde força para acordar no dia seguinte e retornar à sua rotina. Então cuidado com isso, porque às vezes as pessoas, elas têm uma rotina e aí diante de um fracasso qualquer, de uma única vez, elas perdem tudo aquilo que elas vinham construindo. Então é natural você falhar, é natural você abrir mão um dia por escolha ou por fraqueza, é natural. Mas na medida em que você passou aquele momento ali, em que houve uma falha na sua rotina, você volte a retomá-la de novo. Mesmo que daqui a pouco, mais na frente, você falhe de novo. E se aquilo é importante para você, aos poucos, você vai mergulhar mais naquilo, de uma maneira mais sistemática, mais saudável. Mas mesmo assim, por mais que uma rotina se torne um hábito para você, por mais que você se discipline naquilo, por mais que você aceite aquele desprazer, né, aquele esforço que às vezes uma rotina exige de você, é importante que em determinados momentos ali da sua semana você tenha horas diferenciadas, né? Horas em que você quebra a sua rotina, né? É o seu repouso da sua própria rotina, da sua força disciplinadora. Então, tudo isso é muito importante para que você possa viver um processo. Nunca pense numa rotina como algo a ser estabelecido, fixado e a ser cumprido como uma lei rígida. Nunca pense nisso, porque a chance de você fracassar ali na frente é enorme. Pense muito mais nisso como um processo, como alguma coisa que você vai construindo e que você vai se esforçando para se tornar cada vez mais presente na sua vida, tá? Então a gente falou da disciplina com relação à saúde, alimentação, exercícios físicos, horas de sono. A gente vive hoje um momento da humanidade que o ser humano está com muita dificuldade de dormir. A gente vê isso. É claro que tem muita gente que realmente tem dificuldade de dormir, mas tem muita gente que também tem dificuldade de dormir porque não cria uma rotina saudável para atingir o sono. Não é? Como, por exemplo, deixar de ver celular, deixar de ficar nas horas que antecedem, nos momentos que antecedem a hora de dormir, deixar passar a hora de dormir, fazer uso de substâncias que às vezes tiram o sono, como refrigerante, o próprio chocolate. Uma vez eu vi uma médica me dizer que o chocolate não tira o sono. Eu acho que depende, tá? Aí é palpite, tá? Que para mim tira um pouco o meu sono, sim. Então tem algumas coisas que você vai conhecendo como que o seu corpo reage. Então você tem que fazer a sua higiene. Hoje em dia a gente está chamando isso, né, de higiene do sono. Você criar hábitos. Eu sei que às vezes no começo isso pode não ter um efeito imediato, mas se você se esforça, vai ter. Tem gente que diz assim, eu não consigo sentir sono antes da meia-noite. Eu sei que tem pessoas que têm um biorritmo diferente, tá? Que tem um biorritmo mais noturno, e às vezes isso realmente não tem como evitar. Mas muitas vezes, se você começa a acordar cedo e não dorme durante o dia, aquela meia-noite vai começando a se tornar mais cedo, né? Se você dorme 1 hora da manhã e vai acordar às 9, é claro que no dia seguinte você só vai ter sono 1 hora da manhã de novo. Mas se você acorda às 6, talvez naquela noite você comece a sentir sono mais cedo. E se você vai vivenciando isso como uma rotina, isso pode mudar. Então, as rotinas de saúde, as rotinas de pensamento. Olha que rotinas importantes que a gente não percebe. De vigiar o pensamento, de vigiar aquilo que a gente fala, de vigiar as nossas emoções,
como que eu tô, com que tipo de pensamento eu estou me conectando, que tipo de pensamento eu estou alimentando. Tem uma amiga que sempre diz uma frase que eu gosto muito, que eu não sei se é dela ou de uma outra pessoa, mas eu ouvi através dela, que diz assim: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então, os pensamentos podem passar na sua cabeça, mas cuidado com aqueles que você alimenta, cuidado com aqueles que você cultiva, cuidado com as coisas que você está acumulando através do seu pensamento na sua vida, né? Sentimentos de vingança, sentimentos de ódio. Isso acontece muito nas novelas, os filmes. Muitas vezes estão alimentando na gente ali sentimentos que não contribuem nada para o nosso bem-estar, que não contribuem nada para a nossa saúde. E a gente continua ali dando comida para eles, né? Dando alimento para eles, como se aquilo não tivesse significado, mas tem. Aquilo vai pesar na nossa vida, aquilo vai pesar na nossa saúde, aquilo vai pesar na nossa qualidade de vida. Disciplina financeira é uma coisa que as pessoas estão se perdendo muito. A gente viu o que aconteceu aí, né? Basta ver o noticiário, não vou nem entrar no mérito, porque vão dizer que eu estou falando política aqui, mas não estou. O que aconteceu aí com relação aos empréstimos consignados, nesse período aí pré-eleição agora de 2022, como que as pessoas, como que o Brasil se tornou, são mais de 60 milhões de pessoas endividadas, porque foram expostas ali algumas facilidades que não ajudaram essas pessoas muitas vezes fragilizadas. Algumas talvez precisassem muito mesmo, né, com certeza, mas muitas foram por uma indisciplina financeira, porque não sabiam administrar os próprios recursos, não sabiam administrar o próprio desejo. Eu tenho desejo de comprar alguma coisa, mas aquilo é realmente necessário? Fazer um empréstimo para mim, para eu comprar aquilo que eu desejo, vai ser algo que vai contribuir para a minha estabilidade financeira, para o meu bem-estar financeiro, para a minha saúde financeira? As pessoas não se perguntam isso. Elas veem o desejo e veem a possibilidade, mas elas não levam em consideração o custo que o uso daquela possibilidade, que seria, por exemplo, um empréstimo consignado, ou usar um cheque especial, né? Que nem hoje em dia nem chama mais cheque especial, né? Enfim, usar aquele recurso que o banco te oferece, o custo que aquilo pode proporcionar a você em termos de qualidade de vida, em termos de preocupação, em termos de estresse, na sequência que vai vir depois. Então, essas questões, né? Disciplina, por exemplo, em relação a coisas e pessoas, saber dizer não para as pessoas. Eu falei desse paciente meu que tem um problema aí com o alcoolismo, né? E como que as companhias, o ambiente com que ele convivia, as pessoas com que ele convivia, conspiravam para que ele continuasse a beber. E às vezes a gente tem muita dificuldade de ter essa disciplina, de dizer não para as pessoas. Eu vou dizer não para isso porque isso é melhor para mim. Isso passa muito por uma questão de autoestima também, né? Aliás, a questão da disciplina e das rotinas passam muito por uma questão de autoestima. Porque quando você está com a sua autoestima alta, né, elevada, você faz coisas em seu próprio benefício, com mais facilidade, porque você se ama, porque você acha que você merece o melhor. Mas quando você está com uma autoestima baixa, você tende a ser mais inconsequente, a ser mais autodestrutivo, não é? A se permitir práticas que vão fazer mal para você, mas eu não me amo mesmo, né? Eu mereço, é isso mesmo. Eu sei que você não pensa isso, mas é aquilo que está implícito ali na sua forma de lidar com aquela situação. Então, é ter a disciplina de dizer não para algumas pessoas que possam estar te levando aí para uma situação ruim para a sua vida. Porque convites você vai receber o tempo todo na sua vida. Todo tipo de convite. Convites explícitos e convites indiretos, né? Através de pessoas que se aproximam de você e que propõem hábitos, te convidam para participar de coisas que às vezes não vão ser saudáveis para você.
Mas é preciso que você tenha a força de dizer, não, isso não é bom para mim, eu não quero isso. Você não precisa nem dizer para a pessoa isso, mas dizer para você mesmo. Tá? Você quer ver uma outra questão, que é muito importante também com relação à rotina e à disciplina, é a organização no ambiente onde você mora. E isso faz uma diferença enorme, tá? No seu lar, no seu quarto, porque o ambiente onde a gente mora, a casa, o apartamento onde a gente mora, ele reflete muito a nossa vida mental. A gente projeta no ambiente a condição da nossa vida mental. Então, se a nossa vida mental está bagunçada, a gente vai projetar bagunça no nosso ambiente. E o nosso ambiente, em contrapartida, ele faz também um feedback. Porque ele vai alimentar na gente a energia daquele contexto que está ali. O Feng Shui fala disso. Eu não entendo de Feng Shui, mas tenho assim, sou conheço alguma coisa, né, de ouvir, de ver, de ler, mas não sou um especialista nisso. Mas o Feng Shui vai mostrar isso com muita clareza. E a gente sabe que isso é uma verdade. Quando você vive, uma pessoa que quer ter uma rotina de vida mais saudável, ela precisa começar por criar uma ordem. Porque uma rotina é uma ordem. É uma ordem que você vai seguir periodicamente, regularmente. Então, se você vive num ambiente de desordem, como você vai ter disciplina para se impor essa ordem que você quer para você? Então, a primeira coisa é você criar um ambiente que seja um ambiente que tenha uma ordem, né? Que não esteja mergulhado na bagunça, na desordem. Às vezes a gente chega em lugares, né, que você vê a casa de pessoas, né? Claro que a gente não vai sair por aí comentando, mas a gente olha, né? Como que aquilo ali tá, como é que as pessoas conseguem conviver naquilo ali, né? Naquela desordem. E isso tanto é um reflexo da mente dessa pessoa, quanto é também uma força que vai retroalimentar essa pessoa. Então, são questões importantes para todos nós. Agora, uma coisa que é fundamental também, que é uma palavra que a gente escuta muito na terapia, é procrastinação. Jamais procrastinar, gente. Tá? Jamais procrastinar. Tudo bem, num sábado, num domingo, você pode até dar uma procrastinadazinha. Mas durante as suas rotinas, jamais procrastinar. Por dois motivos. Dois motivos. Primeiro, porque a procrastinação traz a sensação de fracasso. Eu não cumpri aquilo que eu me propus a fazer. Então, essa sensação de fracasso enfraquece você para retomar a sua rotina. Entendeu? Então, a sensação de fracasso na procrastinação, ela cria um círculo vicioso, né? Um círculo vicioso aonde você vai sair dessa procrastinação mais enfraquecido para retomar a sua rotina. E aí a tendência é você começar a fazer procrastinações com frequência. Uma coisa é você procrastinar, tá? Outra coisa é você decidir, não, esse dia eu não vou fazer nada. Aí é diferente. E lembra que eu falei ali? É preciso ter espaço. Você não tem que ficar escravo da sua rotina os 7 dias da semana, 365 dias por mês. Não. Você tem que ter espaço na sua semana para a liberdade, para o espontâneo. Claro que tem que ter. Para esses dias de fim de semana, ou qualquer que seja o dia da sua semana, né, dentro dos seus cronogramas que você vai usar para isso. Então, é preciso que você tenha espaço para isso. Procrastinar é outra coisa. Procrastinar é quando você estabelece que você precisa fazer aquilo naquele dia, naquele espaço do dia, e você não faz. E aí traz essa sensação de fracasso. Eu fracassei comigo mesmo. Conforme eu falei, isso pode acontecer, mas quando isso começa a acontecer sistematicamente, você vai se enfraquecendo para retomar as suas rotinas. Então, essa é uma questão que você não deve jamais procrastinar. A outra é que você vai acumular tarefas. Se você tinha tarefas programadas para hoje e não fez, amanhã você vai ter que fazer as tarefas de amanhã e as de hoje que você não fez.
E aí vai ficar mais difícil. E pode ser que no final do mês você tenha uma lista de coisas que você deixou de fazer porque procrastinou. Então, a procrastinação é ruim, tá? Se tem que fazer, faça. Faça. Se não dá para fazer, programe quando eu vou fazer. Mas não deixe solto. Porque se você deixar solto, a chance daquilo se tornar um peso nas suas costas, que vai se acumulando com mais coisas que você vai procrastinando, é enorme. E aí fica mais difícil aí para você carregar a sua vida, tá? Mas pensem bem nisso que eu estou dizendo. É muito importante que tenha espaços também para a espontaneidade, para a liberdade. Você sabe uma coisa importante para a nossa qualidade de vida que a gente precisa, né? Que tem que permear as nossas rotinas, além do prazer, é você estabelecer rotinas diferenciadas. Você não pode ficar numa rotina 1 ano seguido, 2 anos seguidos. É importante que as suas rotinas tenham mudanças. Se você, ao longo de 6 meses, você teve aí a rotina não sei, de começar a trabalhar 8 horas da manhã, se você puder, nos próximos 6 meses, comece a trabalhar 9 horas. Sai mais tarde, faz com que o seu horário seja diferente. Isso traz uma motivação. As coisas novas trazem motivação. O ser humano ele precisa disso. Ele precisa das rotinas? Precisa. Mas é preciso que essas rotinas elas sejam permeadas por coisas novas de vez em quando, por mudança. É como atividade física, né? Você quer desenvolver um determinado músculo, tem um exercício específico para aquilo. Tudo bem. Mas se você só fizer aquele tipo de exercício e não fizer outros, você não vai desenvolver todos os tipos de feixes musculares que tem naquele músculo. Você não vai desenvolver outros músculos que fazem parte desse grupo muscular que realiza aquele determinado movimento. Então é importante que você faça um exercício, mas que faça outros também. Que você faça uma série de exercícios, por exemplo, durante 3 meses, e que depois, nos próximos 3 meses, você faça uma outra série de exercícios para o mesmo músculo. Porque isso vai trazer versatilidade para esse músculo, isso vai elaborar vai exercitar outras fibras musculares desse mesmo músculo, que vão ser movimentos diferenciados. Então, assim é com as rotinas. Tenha rotinas, mas modifique suas rotinas periodicamente. Claro que não vou modificar minhas rotinas toda semana, porque não vai ser rotina mais, né? Vai ficar uma vida sem rotina. Mas mude as suas rotinas, né? Se você faz atividade física, eu caminho, eu corro segunda, quarta e sexta e eu faço exercício terça e quinta. Aí muda, de vez em quando faz diferente. Não deixa de fazer o exercício. Qual é a rotina? É fazer exercício todo dia de manhã. Mas não precisa ser todo dia o mesmo exercício. Mantenha a rotina durante umas semanas, durante alguns meses, depois muda. Faz com que os dias sejam diferentes, né? Faça mudanças e isso é motivante. Isso faz com que as rotinas se tornem mais leves. E procure realizar novas aprendizagens. Isso é fundamental para o cérebro, né? Você aprender coisas novas. Não é aprender coisas que você já sabe de maneiras diferentes. Não é aprender coisas novas mesmo, coisas que sejam desafiadoras. Coisas que vão fazer com que você tenha que começar do zero. Isso é ótimo. Isso é estimulante. Por exemplo, não é assim, eu gosto de línguas, então eu já estudei inglês, francês, agora eu vou aprender alemão. Não é disso que eu estou falando. Você vai continuar aprendendo línguas, né? Você gosta de línguas, já estudou francês, alemão, vai aprender a dançar agora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é isso. É isso aí. É fazer algo que te desafie. Vai fazer algo que te desafie, porque isso vai trabalhar aspectos das suas habilidades físicas, isso vai trabalhar aspectos da sua coordenação, da sua inteligência. O cérebro, quando ele cria, é por isso que existem as rotinas, tá? Porque o cérebro, quando ele cria um determinado caminho de realizar aquela tarefa, aquilo flui naturalmente. Mas só que aí ele está parado naquela mesma sequência. Tudo que está à volta permanece sem ser excitado. Então é preciso que você
faça coisas novas para que novas cadeias de neurônios sejam mobilizadas, sejam excitadas, e aí você vai desenvolvendo aspectos do seu cérebro. Isso vai prevenir as doenças da senis, né, como Alzheimer, o envelhecimento precoce do cérebro, né, pessoas que têm uma demência senil precoce, vai prevenir tudo isso. Então, tem a rotina, mas tem essa sabedoria. Isso vai fazer com que a rotina se torne mais leve e vai fazer com que a sua qualidade de vida melhore. Introduza coisas novas. Então, para quem tem dificuldade, né, para a gente ir encerrando aqui, para quem tem dificuldade de estabelecer rotinas, eu sempre digo uma coisa, né? Escreva. Quando você escreve, né, você concretiza, você dá um aspecto de concretude àquilo. Então, escreva a sua rotina. Escreva os objetivos que você quer alcançar. Bote num lugar que você possa ler, que você possa ver. Pendura na geladeira, bota um mural lá na sua casa, no seu quarto, no seu corredor e escreva, tá? Ah, não precisa escrever, não. Eu já sei muito bem o que eu tenho que fazer. Se você sabe o que você tem que fazer e você faz, ótimo, tudo bem, você não precisa escrever. Mas se você sabe o que tem que fazer e não faz, escrever vai te ajudar. É como se aquilo ali fosse alguma coisa que vai estar te cobrando, né? É como se você estabelecesse um contrato com você mesmo. Então escreva aonde que eu quero chegar, por que eu quero fazer isso, né? Quais são os objetivos dessa rotina, quais são essas rotinas, quais são os dias, quais são as horas, quais são os momentos em que eu vou quebrar essa rotina, né? Como que daqui a um tempo eu posso mudar um pouco essa rotina para ela ficar diferente e não ficar tão cansativa. Claro, num período mais ou menos longo aí. Então faça isso, porque isso vai te ajudar. E o que a gente mais se depara, por exemplo, na clínica, são as pessoas que querem mudar hábitos, né? Hábitos alimentares, hábitos de fumo, de tabagismo, de alcoolismo. É o que a gente se depara muito na clínica com pessoas que querem estabelecer novas rotinas de vida. Às vezes você pode precisar de uma ajuda médica, tá? Às vezes você pode precisar de uma ajuda médica, né? Porque tem medicamentos que são anticompulsivos. Tem. Então, tem pessoas que conseguem com essas... Muita gente consegue, né? Com essas dicas aí que eu estou dando, se você segue elas direitinho, se você vai fazendo as coisas direitinho, tem muitas pessoas que conseguem, mas tem pessoas que às vezes realmente não conseguem. Não conseguem deixar de comer compulsivamente, não conseguem deixar de fumar, não conseguem deixar de beber. E aí, deixar de beber se ela quiser, né? Mas aí uma ajuda médica pode ser útil, né? Um medicamento, que eu sempre digo, né? Medicamentos psicoativos tem que ter começo, meio e fim. Então você vai procurar um médico que vai te dar um medicamento para você tomar, e aí que aí tem que ter um planejamento. Vai durar o quê? 5 meses, 6 meses, 8 meses? Eu acho que é sempre um tempo bem razoável, tá? Então tem que ter o começo, meio e fim, não é algo para sempre. E ao longo desse período que você vai tomar esse medicamento, para diminuir aquele comportamento compulsivo que você tem que fazer também essas coisas que eu estou sugerindo aí, que sejam as práticas favoráveis. Não adianta, eu quero parar de fumar, eu vou tomar um remédio, vou botar lá o meu... Né? Hoje em dia tem uns adesivos que funcionam, tá? Funciona. Quem quer parar de fumar, funcionam. Eu vejo algumas pessoas que conseguem resultados muito interessantes. Mas não basta você botar o adesivo se você não cria um hábito favorável, se você não exerce a sua disciplina de não fumar. Porque o adesivo ou o anticompulsivo, ele vai diminuir a sua compulsão. Mas é importante que você faça um esforço. É importante que você não se permita ter tanto acesso àquelas coisas que te fazem ter o desejo compulsivo. É importante que você substitua essas práticas do desejo compulsivo por outras práticas mais saudáveis, como, por exemplo, atividade física. Nesse sentido, com certeza, qualquer pessoa que queira ter uma vida mais saudável, mais qualidade de vida, rotinas mais saudáveis, que melhoram
melhore a sua saúde, melhore o seu nível de felicidade, seu nível de prazer, tem que ter uma rotina de atividade física, tá? Não tem como evitar isso. Isso por uma questão muito simples. O nosso corpo é animal, né? Os animais, eles precisam de atividade física. Os animais, eles vivem, né? Quando eles são selvagens, né? Claro, eles vivem naturalmente, né? Nos campos, nas florestas, saltando, correndo, pulando, cavando. Então, o animal, ele vive, a vida dele pressupõe caçando, né? Pressupõe uma atividade física constante. O ser humano, ele hoje, ele vive muitas vezes em contextos que são muito sedentaristas, né? Muito sedentários mesmo, né? Hábitos de trabalho, de locomoção. Então, esse corpo animal que nós temos precisa de atividade física. Então, para qualquer rotina que você queira alcançar, para melhorar a sua qualidade de vida, é muito importante começar por uma rotina de atividade física, tá? Uma rotina de pensamentos saudáveis, pensamentos otimistas, pensamentos que te previnam de ideias de violência, de raiva, enfim, de todos esses tipos de pensamentos que são pesados, que são danosos. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Foi bastante coisa que eu falei, tá? Se vocês pararem aí, quem quiser ouvir de novo, escuta aí, porque foi bastante coisa, né? Se botar aí no papel aí, tem muita coisa aí para vocês pensarem, para vocês usarem, tá bom? Então, assim, sugiro que, se vocês conhecem alguém que pode estar precisando de ouvir essas colocações que a gente fez, essas reflexões, compartilhe aí o vídeo, vai ficar salvo. O vídeo vai ficar salvo aqui na minha página do Instagram. Durante a semana eu vou postar lá no meu canal do YouTube também. Então compartilhem aí, porque a ideia, que eu sempre digo aqui, é ser útil, né? A gente espera sempre estar sendo útil. E eu acho que essas reflexões que a gente trouxe hoje aqui, elas são úteis, tá? Eu aplico elas na minha vida. Aplico e eu acho que me faz muito bem. Me faz muito bem. Dentro de tudo isso daí, tá? Né? Um foco, disciplina, mas também liberdade, espontaneidade para ter esse diferencial dos dias da rotina, dos dias do relaxamento, enfim, práticas que sejam realmente saudáveis, né? O rol está muito bom, João. Rotina e quebra de rotina, é isso aí, com certeza. Rotina e quebra de rotina. Não pode só quebrar a rotina, né? Mas tem que voltar para a rotina depois, porque ela é fundamental, tá bom? Exercita a mente precisa do novo, do diferente, né? Para que ela se mantenha aí alerta e sempre criando novos caminhos neurológicos, tá bom? Malu tá falando aqui, peguei na metade, mas foi muito boa e boas ideias, gratidão. Então, se você quiser ver, Malu, o resto, escuta do começo, vai ficar salvo aí no Instagram, tá bom? Tô botando aí. E compartilhem com as pessoas que possam se beneficiar, tá? Grata aí, Lúcia, pelo carinho, pelo elogio de vocês. A ideia é a gente compartilhar ideias, tá bom? Essa é uma queixa que eu escuto muito na clínica, no consultório, né? Então, acho que era bom aí tá compartilhando com outras pessoas também. Tá bom? Então, uma boa semana para todos. Segunda-feira a gente se encontra por aqui de novo. E saudações!